interromper. Põe baixinho. Não põe alto. Cadê, André? Eu tô aqui, eu tô vendo vocês. Já entrou? Mas até coreografia. Eu acho que o conto de fadas e o cabideiro. Oi, Felipe. Oi, Cajaíba. Ei, Cajaíba, André. Ai, Cajaíba. Oi, Basílio. André, não tô vendo sua imagem. Eu tô vendo os três. Você tá me vendo, Ricardo? Eu tô. Ah, então sou eu aqui. Deve ser aí. É. Olha o Igor dando risada. Tu vai estar aqui, criatura. Bom, nós estávamos falando sobre os DERES, né? Falamos sobre Costa Santos, sobre o audiovisual aqui da Baixada Santista. Catarata, tua avó. Igor. O Igor tá de catarata. E finalizamos a primeira live falando sobre os DERES, a idade, enfim, essa geração de DERES, não é? E vamos dar continuidade agora. Assim, o André estava falando que ia fazer um strip agora, ia ficar nu, é isso? Não, porque eu cobro na tua situação, eu sou DERE de programa e Gogodere, entendeu? Gogodere. Ah, que ótimo! Então, paga. Quer me ver pelado? Paga, meu bem. Não é assim, não fico distribuindo nudes, não. Faz um Pix. Você vai abrir um OnlyFans? Não, faz Pix, é melhor. Gosto de dinheiro rápido na conta. Ah, você gosta do Pix. O negócio é dinheiro rápido na conta. É isso mesmo, Ludmila. Não somos anciões bebês. Nós somos, na verdade, jovens há mais tempo. É verdade. É verdade, Lud. Nós somos jovens há mais tempo. É diferente. Rick, a gente pegou. Vamos voltar para o assunto sério. Isso. Vai. Sim. Já estamos na casa dos 5.819 pessoas assistindo a nossa live. Nós que vivemos nós nascemos em plena ditadura militar, né? Sim. Como é que foi viver a tua infância, a tua adolescência, a juventude nesse período? Uma parte eu até sei, porque nós vivemos juntos desde os 15 anos de idade, né? Com que idade você assumiu? Como foi essa fase de entendimento? Foi dentro da época da ditadura? Lógico que foi naquela época? Ou foi mais para frente? Como foi isso? Como aconteceu isso? Olha, eu nunca entendi comigo mesmo a minha sexualidade, homossexualidade, porque no colégio eu sempre era bom aluno, como todo rapaz, acredito eu, que a gente fala isso, parece que era um estereótipo do rapaz que vai virar gay, né? Que é bom aluno, tira nota boa, quer mostrar de alguma forma que sabe alguma Educado, coisa. Fino. Exatamente. Sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite. Não, então, pegar o meu caderno. Com aquele olhar, tinha um olhar que esse menino vai ser viado. Então, aí, só que sempre na minha classe, sempre tinha uma bicha mais do que eu, entendeu? Sempre era uma bicha mais afeminada que eu. Isso.
do bullying, né? A gente desviava do bullying. Exatamente. Então, eu ficava sempre com os amigos que eram aqueles baderneiros lá do fundo. Então, eu tinha essa relação diferenciada. O André até acompanhou, porque eu tinha, depois no ensino médio, né, que a gente foi iniciar a vida sexual, né, eu saía com um grupo de pessoas, com meninos da minha rua, que queriam ficar com mulheres. Não tinha gay lá. Eu era o mais, né, eu era um gay dentro que não me encontrava naquele grupo, tentava encontrar, me encontrei no teatro uma porta para eu me expressar. Não sei se era a minha sexualidade, mas é me expressar do meu jeito de ser, do que eu como era. Eu cheguei a namorar algumas moças, né, algumas meninas, tive relacionamento, tive até pessoas com quem me relacionei sexualmente, o sexo oposto, né? Mas eu só fui entender que era mesmo a minha vontade de ter uma relação com um outro, com o mesmo sexo, quando eu tinha 21 anos. Então, esse processo todo antes, eu percebia que os meus amigos, mas a gente não se falava sobre isso, só para aqueles que já sabiam. Eu sabia que por exemplo, o André já tinha se encontrado, e ele conversava com outra pessoa que também já tinha se encontrado, mas não iria falar comigo porque eu ainda não tinha me encontrado. Então, essas questões relacionadas ainda eram Você só foi conhecer difíceis. Um outro Paulo que não fosse o seu só aos 21 anos? Adorei a delicadeza da pergunta. Nossa é isso? Senhora! Só. Eu tive relacionamento com meninas. O André acho que acompanhou, mas eram coisas bobas, né? Mas eu namorei uma menina 1 ano e meio, namorei outra menina que eu gostei bastante. Fiquei com ela, sei lá, uns 2 anos. A gente gostava de ficar, né? Juntos, namorar. Eu saía com essa turma para ir pro encontro de outras minas, né? Para encontrar. Mas aí, ao entrar ao teatro, não é que me desvirtuou. Eu acho que eu me encontrei. Você se encontrou, né? Me encontrei com... Acho que o ambiente... Abriu para mim. Como o ambiente teatral é uma coisa mais livre, sem preconceito, sem nada, acho que foi dando para a gente a aceitação que a gente precisava, né? Que a sociedade é muito cruel quanto a isso, né? A gente já no ambiente de teatro, de grupo, de fazer peça de teatro, a gente começa a perceber o mundo de uma outra forma e a gente percebe que o mundo nos percebe de uma outra forma também. Que a gente existe não o respeito também. Ser. E existe o respeito quanto a isso. Né? A gente não isso tá... uma coisa que eu sempre falei, que eu sempre coloquei, a gente não tem nem tempo de se excitar com outra pessoa dentro do teatro. Né? Exatamente. A gente se troca, fica pelado ali na coxia, mas é normal, gente. Não tem como você pensar sexualmente com o teu colega que vai entrar em cena e que você tem que dar apoio para ele. Então a vida começa a te dar uma outra perspectiva quanto a isso. Né? E aí a gente se sente acolhido, se sente abraçado e aí a gente se libera. Então, mas eu fui o André também foi um pouco, né? E eu também de uma outra forma. Eu quando tive a primeira relação, logo o segundo beijo que eu tive, eu já comecei a namorar, né? Namorar com pessoas que não tinham nada a ver com a arte, né? E comecei a namorar e entender os processos de como era ficar com um homem, transar com um homem, porque foi justamente, você deve ter passado por isso, o André passou por isso, que a questão justamente foi no período que Santos era a capital da AIDS. Então, quando eu fui ter o início sexual com um outro homem, era a camisinha, né, que tinha que estar ali junto com a gente. E não existia o hábito. E alguns amigos nossos em comuns já tinham falecidos pelo vírus, né?
E para mim foi complicado, assim, não é complicado. Eu fiquei meio fantasioso, porque eu achava muito bonito o rapaz que estava comigo, e ele também, a gente formava um casal muito, muito bonito na época, né, nós dois. E a gente tinha relações simples, né, não eram muito carnais, eram relações, acho que, de cultuar o corpo um do outro, alguma coisa assim. E aí depois eu fui aprendendo, depois que não tive esse relacionamento, aí eu vim a São Paulo, aí comecei a andar com outras pessoas, comecei a ter um circuito de amigos que também são gays. Porque a gente não tem, como eu não tinha, estava namorando, eu não tinha um círculo de amigos gays. A partir do momento que você começa a ter um círculo de amigos gays, aí você começa a entender mais coisas, né? Aí taca eu namorar de novo, né? Aí fiquei mais 4 anos namorando, né? Aí eu saí, aí voltei a namorar, fiquei mais 5 anos namorando. Aí eu parei, que aí já estava com 35, que eu falo, que é aí que eu comecei a me divertir mais, porque eu já tinha os amigos que eu conhecia, que eram LGBT, e que eu também já estava bem com a questão da arte, e as pessoas já estavam assumidamente para a sociedade. Então, para mim, foi um momento bem assim, de explosão, de querer conhecer todas as coisas que até então não é que não tinha conhecido, é que o relacionamento não é que nos priva, você vai viver o relacionamento, né? Então, Na realidade, você viveu, então, Ricardo, a década de 80, você estava iniciando a sua juventude, então você, né, você lembra de algum episódio assim onde a ditadura, enfim, o governo militar e tal tenha, enfim, aconteceu algum evento assim que você se lembre que era a manifestação da ditadura na época, nos anos 80, porque era um momento de transição, a redemocratização, né? Os anos 80 se começa a ter aqueles movimentos para a redemocratização, vem o Direta Já, vem todo um... Né? Não, então, esse processo eu ainda era muito adolescente, muito adolescente. Né, para entender esse processo que vinha. Mas eu entendia pelo fato das aulas, Educação Moral e Cívica, o SPB, você jura a bandeira lá, falar o bandeira. Só o fato de você entrar em sala de aula, em fila, eu acho aquilo odioso. Né? Então, você ficava no pátio, fica a fila não sei o quê. Aí você tinha no ensino médio, precisa disso? Não, né? Aí você entra, aí não poderia entrar, eram regras banais que você via que era do momento, que precisava ter aquela postura e internalizavam na gente, né? Para que a gente pudesse ser... até hoje eu sou contra as escolas colocarem cadeiras uma atrás da outra. Eu acho isso péssimo, acho que tem que ser em círculo, tem que ter outras formas. Porque para que ficar uma atrás da outra? Para ficar, sei lá, parece que coloca quem está na frente, não é que são melhores, que quer prestar melhor atenção, e quem está no fundo é baderna. Sempre foi assim que a gente pensou na nossa vida. Eu não sei, eu acho que sempre foi assim. Você não via um cara muito inteligente ficar lá no fundo, era difícil, né? Sempre vai lá para o fundo da sala de aula. Só conheci um na minha vida toda, era o Sandro. É verdade, estudava comigo no segundo ano do segundo grau. Gente, o moleque fazia tanta bagunça na classe, tanta bagunça, mas o desgraçado só tirava nota boa. Não sei como ele conseguia fazer essa mágica. Falecido Sandro, ele faleceu num acidente de carro já há muito tempo atrás. E não sei como ele conseguia fazer essa mágica, gente. Não tenho a menor ideia, foi a única pessoa que conheci na vida. Porque eu era da turma do fundão. Eu também mas eu tô vendo que vocês eram muito não é, eu no início, anjinho. Até a oitava série eu ficava ali entre a terceira cadeira, por aí, no meio. Nunca fiquei a primeira. Eu ficava ali na terceira.
depois do ensino médio, eu sempre era o penúltimo. Nunca era o último, o penúltimo. Por quê? Porque eu já estava com aquele grupo. Tinha alguns meninos daquela sala que eram amigos meus da rua. Aqui, da minha rua, da Quintino Bocaiúva, que é no Gonzaga. O André participou de alguns momentos da minha vida que eu tinha esses meus amigos que participavam. Eles devem ter visto alguns, não praticamente. Então eu tinha o pessoal da rua e o pessoal do teatro. Mas, nitidamente, essa época, se eu via alguma coisa que os militares pudessem colocar, eu só lembro mesmo que a gente sentiu, mas não foi muito duro, mas as nossas apresentações para censura. A gente apresentou duas peças para censura, para a doutora Celeste, que eu nem entendia direito, que aquela mulher ficava lá, e aí depois no final ela dava mais pitaco. Era crítica de peça. Errado, inclusive. Aquele completamente fora sem noção. Né? Nada a ver, nada a ver. Uns pitacos nada a ver, sem noção total. Então, era um pouco isso, né? E a gente... e eu estava num momento de inebriado, né? Porque eu estava fazendo teatro com 15 anos. E no meu grupo ninguém fazia isso, da grupo da rua, né? Não sei se eu era ou diferente, mas é um outro pensamento. E eu consegui vivenciar, por isso que eu falo que eu sou a Suíça, né? Que eu ficar com os meninos que queriam sair na rua para ir atrás de mulher e sair com o pessoal do teatro, eu conseguia, não sei, usar essas duas minhas, minhas qualidades, pode ser que seja, né? Que eu conseguia. Mas eu não vi nenhum momento, porque como eu peguei, eu posso mais interferir dos 15 anos para cá e já tinha terminado a ditadura, né? Já estava na transição, porque acabou em 84, né? 85. Antes de 85, 84 para 85. Eu terminando... 81... em 84 para 85, 85 já era Sarney, já. 85, 81 já estava começando os movimentos para a democratização. Houve aquele evento no dia 31 de abril que eu estava presente lá no Rio de Janeiro, no Rio Centro, que era um evento pela democratização em que estourou uma bomba no colo de um sargento. Lembram disso, dessa história? Lembro. Então, o show do Rio Centro. Isso, é 1º de maio, né? Então, sim. Eu estava lá no Rio. E aí, então, ali já tinha começado esse movimento para a democratização. Mas aí houve esse incidente, né, dos militares levarem bomba. Na realidade, foram 2 bombas, né? Uma explodiu no colo do sargento. Foi uma loucura, um desespero total. Em Santos a gente percebeu, e eu acho que a gente passou por um processo, eu acho que a gente foi muito, a minha geração, a nossa geração aqui, o André pode estar junto, falando, a gente teve muito, foi muito legal, porque nos anos 80 acabou, entre aspas, a ditadura, veio a redemocratização, e Santos ainda não podia eleger seu prefeito. E a gente a gente participou da primeira eleição pós-ditadura para eleger o prefeito. Nós tivemos um navio, né? Santos teve um navio aqui, um navio o Raul Soares. O Raul Soares. Mas foi bem antes. Não, pois mas a ditadura aqui pegou forte também, né? Assim, mas a gente era conhecida, para a gente ter ideia como foi forte. Uhum. Como pegou forte a ditadura em Santos, Santos era conhecida como a Moscou tropical. Exato. E hoje em dia é essa cidade careta que a gente vive. Mas é verdade, gente. Isso é reflexo da ditadura. Virou a Dubai do Brejo, como diz o uma cidade que teve Pagu, uma cidade que teve Plínio Marcos, uma cidade que teve todos esses grandes pensadores de esquerda que nós tivemos se transformar nisso que somos agora, esse bando de reaça que vota em fora Bolsonaro. Né? Então, mas eu acho que a ditadura, ela para mim, como tenho cuidado dos pais, acho que pelo relacionamento familiar,
não passou muito forte comigo, só mesmo nas questões institucionais, que são que é a escola, que é a questão mesmo de você, era bem nítido, aquela questão de você ser iniciado na vida masculina. Eu fui iniciado na vida masculina de ter um relacionamento, fui até a General Câmara com amigos para ter uma relação com uma mulher, com uma mulher, como todo rapazinho dessa época era levado por alguém mais velho. Vocês eram ou por muito um cara. santinhos. Muito santinhos. Eu fui... Santinho? Eu não fui levado, eram ainda muito bem. santinhos, aceitava. Eu mesmo na adolescência não aceitava de jeito nenhum. Olha que sou filho de militar. Então eu acho que a coisa de rebelar sempre já veio de casa, assim. Pra vocês terem uma ideia, na minha adolescência eu criei um jornalzinho junto com outro amigo, onde depois nós fomos chamados na polícia por causa desse jornalzinho. Porque o jornalzinho ele aparecia no colégio, assim, a gente fazia ele aparecer, e era colégio de padre, e fazia aparecer metendo pau em um monte de coisas no sistema da escola. Por isso que eu ouço vocês assim, falo assim, nossa, eu acho que eu fui um capeta, porque eu tive... Não, é que porque depende muito de como você convive. Por exemplo, quando a gente chegou na adolescência, a gente foi para o teatro. E toda essa força de querer mostrar alguma coisa, eu acho que o teatro absorveu. Uhum. E a escola, ela ficou simplesmente para que você estude, passe de ano e entre na faculdade. Né? Foi isso. Porque eu não tinha muita mais relação com a escola. A escola, para mim, era segundo plano no sentido de prioridade. A prioridade, para mim, era, no final de semana, ensaiar e fazer a peça. Encontrar com aquelas pessoas e ter aquele momento de discussão e de conversa para que eu pudesse encontrar aquilo que eu procurava na minha vida. Né? E que é a linha do que eu percorri até hoje. Né? E a educação, ela veio, como a educação sempre para mim parece que foi, não é que seja fácil, mas eu acho que eu tive uma certa facilidade de entender, então a gente vai passando de ano, como a gente fala, não falei que todo menino gay sempre é o melhor aluno, eu acho que tem um pouco isso. É difícil ter um que é o mais rebelde, pior aluno. Mesmo que ele seja pior aluno, ele vai ser o melhor dos piores. Se ele for aquele lá que não tira... Ricardo, ele vai mostrar tudo. Agora, você falou na outra vez sobre a AIDS e tudo mais. Ela veio... A AIDS chegou no Brasil lá por 82, foi anos 80, foi aquela coisa, mas anos 90, aí você já não era mais um adolescente, já veio começou aquela onda forte de pessoas, de gays morrendo. Como que foi essa época aqui para você, em Santos? Fala um pouco mais para mim. Então, para mim foi complicado, como eu falei para você, foi justamente quando eu me descobri ou relacionar com um homem. Então, a camisinha era uma coisa muito complicada. Você ir na farmácia comprar camisinha. As pessoas falavam que era difícil. Não tinha postinho que dava de graça. Depois começaram a ter essa questão de ter a policlínica, ainda estava começando, mas veio um pouco, uns 2, 3 anos depois. Mas 1991 foi quando eu iniciei, foi quando eu iniciei a ter relações com homens. E aí, o que aconteceu comigo? Eu simplesmente vi pessoas que faziam teatro comigo, que eu não sabia da vida de cada um, a gente não sabe da vida que ela faz, né? Então, vi falecer, né? Cheguei a visitar pessoas na fase terminal, no estivadores, para a gente entender esse processo. Foi aí que começou, não sei se foi neste ano, um ano antes,
que já começou a campanha do GAPA, né? Que a gente começou a ver que tinha... os artistas começaram a perceber que estava alastrando na comunidade artística, principalmente aos hemofílicos, mas no nosso caso eu ficava até com medo, porque Santos tinha essa fama de ser a capital da AIDS. E aí Por causa do Porto, né? Sim, mas a gente como homossexual tinha ainda que se prevenir muito mais, porque a gente era chamado de grupo de risco. Isso. E hoje não existe mais grupo de risco, hoje existe comportamento de risco. Hoje qualquer pessoa pode pegar o vírus se ela não tiver o comportamento de prevenção, né? Se ela não tivesse pode ser homem, mulher, trans, seja o que for. Se ela não tivesse prevenindo, ela pode. Hoje o comportamento que é de risco. Não existe mais grupo de risco. Hoje as pessoas... E também tinha uma coisa com Santos que era assim, além do Porto, toda a zona de prostituição ali da General Câmara, a zona do Cais ali, aquele pedaço todo, foi a primeira cidade a encarar de frente a questão da epidemia, com o Dr. Fábio Mesquita, né, que implantou o tratamento aqui, né, com a então prefeita Thelma de Souza. Então todo mundo convergia para cá. Era Santos e, se eu não me engano, só o Hospital das Clínicas em São Paulo. Né? Então toda a região vinha para cá. Então assim, o número de pacientes com HIV na cidade era muito grande. Também não estou tapando só com a peneira, tá? Mas é um dado a ser levado. Porque, assim, as outras cidades possuíam muito, demais, mas a cidade que tinha um tratamento efetivo quanto a isso era Santos. Saudoso também... Dr. Fábio Mesquita, que hoje está na ONU, na OMS. E Santos também, ela fazia sua medição, né? Elas colocavam os casos, né? Isso. E aí, para fazer... Expunha e depois fez um diagnóstico para entender o processo, por que era a capital. E no final era porque não era só os homossexuais que eram só taxados. Aí a gente percebeu-se que eram as questões das pessoas que vinham do Porto que usavam drogas com seringa, né? Que injetavam-se, né? E que não trocava a agulha, né? Tinha muito que chegavam desses navios de fora, principalmente da Europa, né? Que vinham e achavam na nossa zona portuária o local adequado para se injetar e começou a ter isso. E foi isso que foi um dos primeiros lugares no Brasil a oferecer a seringa, né? Até a agulha e a seringa descartáveis para esses usuários de drogas injetáveis. E aí você percebeu, depois, que não era só gays que estavam sendo contaminados, era uma mulher. Aí e como nós temos uma população de pessoas de maior idade, né, começaram a aparecer senhoras com HIV. Senhoras com filhos crescidos, algumas avós. Aí começou a tirar o preconceito e a carga em cima dos homossexuais, né? E aí eu senti um pouco mais livre para começar a experimentar coisas, mas eu experimentei muito pouco nesse momento, nesse trajeto, porque eu comecei a namorar, né? E quando você tem um parceiro fixo, né? Você sabe, eu fui fazer o teste, fica quieto, eu fui viajar, a gente foi construir outras coisas. E aí, essa fase, para mim, ficou passageira. A gente tem, como você falou no início, o acordo, e o acordo principal é nos proteger. Era o único que a gente tinha, né? Então, depois que nós terminamos, até aí eu
fui fazer o teste também para ver, porque se não aconteceu nada durante, né? Não era tão fácil fazer o teste como é hoje, né? Para fazer Hoje o teste tinha que tem ser em os qualquer lugar. PrEP, tem Imagina, PrEP, então as pessoas tem também. em 91, em plena AIDS lá bombando em Santos, eu ir lá querer fazer o teste de HIV, né? E, nossa, era uma coisa assim que é muito mais difícil de abrir, de sair do armário, eu achava, porque era um constrangimento total. E graças a Deus que hoje as pessoas soropositivas, elas não são, elas vivem comumente, né? Não existe, né? Mas eu acho que elas têm mais possibilidade de se expressar e isso vai começar a ter uma certa, não posso falar a palavra normalidade, que isso não se utiliza, mas eu acho que a gente vai ter mais respeito e essa população ela já vai estar integrada dentro da sociedade comumente, sem problemas, acredito É eu. verdade, nós vivemos uma epidemia, né, da AIDS, agora estamos vivendo uma pandemia e resistiremos, né? De coronavírus, Corona. existiremos. E assim, eu tenho muito medo, agora entrando nesse assunto de pandemia, que isso meio que se perpetue como foi perpetuado com os portadores de HIV, né? Durante um certo período, que o HIV acabou virando crônico. Exato. Nós não sabemos o que a Covid vai deixar nessas pessoas daqui para frente, nas pessoas que estão tendo e estão se curando. Né? Será que vai rolar também esse preconceito, esse peso, esse mal-estar de falar, nossa, olha lá, ele teve Covid, olha, ele teve coronavírus, olha, ela teve, né? Eu acho que a gente está numa coisa tão pesada, e a gente está no olho do furacão. Ainda não deu tempo da gente perceber isso, mas eu comecei a pensar nisso de um tempo para cá. Deixa eu só dar um recadinho, que está acabando a minha bateria. Tá. Vamos, só mais um teminha aqui. O Ricardo, você está aí, já passou dos 50, você sentiu já algum momento de manifestação de etarismo com você? A minha relação é um pouco, né? Porque eu tenho, meu marido, ele tem 31 anos. Eu sou 20 mas anos mais velho que ele. eu tô falando da sociedade em relação a você. Então, é isso. É isso que eu estou falando. A relação, às vezes, no início, né? Por exemplo, quando ele trabalhava num lugar, aí eu chegava, aí eu falei assim, eu estava com a mãe dele, que a mãe dele é uns 4 anos mais velho que eu, achava que eu e a mãe dele eram os pais dele. Os pais dele. Entendeu? Como acontece comigo e com o Rodrigo. O seu pai, eu não sou o pai dele, não, sou o marido. Então, mas eu não tenho mais, como a gente fala, eu não ligo mais, porque também não tem, porque eu já chego com ele como marido, né? Então, e o meu companheiro, meu marido, ele já, como chamar, já fala isso. Eu gosto disso, por isso que as pessoas mais jovens eu aprendo bastante, porque elas já não têm mais esses pré-conceitos que nós temos, são inseridos na gente, que a gente tem muito, né? Na verdade, eu nunca tive. Eu nunca tive, na verdade, esse tipo de preconceito. Tanto que com meus relacionamentos, quem me conhece sabe, o Zé Luiz faleceu de câncer, meu último relacionamento, e eu acompanhava ele direto no hospital, e volta e meia vinha uma enfermeira e falava, é seu pai? Eu falava, não, é meu companheiro. E pronto. Aceite. Não, isso daí dá detalhe, mas eu estou falando até, às vezes, assim, eu estou falando de falar até mesmo, de ser companheiro, de ser... Porque a gente tem essa geração, em alguns momentos, por exemplo, que nos traz essa como chama? Nos joga a realidade na cara. É muito melhor. Isso para mim é muito bom, porque
eu sei que às vezes, algumas vezes, eu tenho posturas muito neutras, né? Então, eu fico calmo. E às vezes eu preciso falar mais diretamente. E as pessoas mais jovens, como falam mais diretamente, isso me influencia, me ajuda a cada vez mais eu a falar, não só durante um evento, ou durante alguma coisa, no meu dia a dia. E eu acho que eu não me permito alguém me falar. Acho que as pessoas, quando me olham, elas não falam. Eu não sei por quê. Elas falam por trás, mas à frente eu não sei. Eu acho que eu passo uma certa seriedade que as pessoas não chegam a falar nada, ficam caladas, vão falar com as outras depois. Eu vi um cara lá em Cubatão que chegou, olhou e eu falei algumas coisas, aí ele foi falar pro meu amigo de trabalho, depois, né? Falei assim, esse cara é gay, né? Esse cara é boa pinta, tem cara gay. Aí o meu amigo falou assim, ó, não fica de olho que ele já tem marido, hein? Eu adorei que o meu amigo falou isso. E esse meu amigo, ele não é gay, né? Ele é casado, filho, e ele é muito legal você ver a postura desse meu amigo de trabalho, né? Falando isso para um cara que estava tentando criar situações relacionadas à minha sexualidade. E eu não falei nada com esse cara, né? Então, essas coisas acontecem, mas ficam lá, não chegam a mim. Porque se chegar a mim, eu vou falar na frente. E se eu ver também alguma coisa com o outro, é pior ainda. Principalmente, eu acho que até com as mulheres, que eu odeio quando, não é odiar, mas eu não suporto se eu vejo uma mulher, que a gente trabalha com várias mulheres, ser, de certa forma, sei lá, colocada de canto, colocada no lugar, diminuída com o machismo, né, estrutural e tudo mais. Eu acho que é mais constante um pouco a questão da mulher. Com o gay, ele já é mais aberto, né? As pessoas já escancara, né? E aí a gente já percebe quem é que está fazendo, a gente vai lá e fala com aquela pessoa, né? Então, eu não sei, eu não tive essas coisas assim tão difíceis pela idade. Às vezes eu não sinto a idade que tenho. Eu gosto de... É só isso e acabou. É isso aí. Gente, estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim. O Ricardo está com pouca... Vai cair, Ricardo? Caiu. Caiu? Então é isso. Rodando. Eu acho que a bateria dele acabou. Muito obrigado pela presença de todos, todas e todos. Segunda-feira estamos aqui novamente com Pedro Norato, às 20 horas, viu? Pedro Norato, ele é ator, diretor, produtor, tem uma escola de teatro, empresário, tem uma escola de teatro, é diretor de um festival, o FES7, Festival de Cenas, do Tescom. Então, aguardamos vocês aqui na segunda-feira, eu e o André. Fala aí, André. Beijo do véio. Um beijo, gente. Obrigado pela presença. Beijo, obrigadão, Pedro. Gente. Até segunda. Tchau, tchau. Vamos escutar um pouquinho de música aí, da música do Ricardo. Beijo, Igor. Crashes into